Olá, povo bem-aventurado, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui no nosso canal, Pastor Walter Brito. Nós estamos aí numa série de mensagens cujo tema é Princípios que projetam a vida, seguindo a temática Níveis de Perdão. No último vídeo nós falamos um pouquinho sobre consequências de se reter o perdão, mas eu quero escavar aí um pouco mais em cima deste tema. Nós falamos a respeito de Salmos 32, vimos características de enfermidades que o corpo produz devido à alma estar doente, e a alma reproduz esta doença para o corpo. E muitas vezes a pessoa que retém o perdão, uma amargura, um rancor, ela vai ao médico e ela não consegue detectar a enfermidade, porque a enfermidade ela está na alma, mas o corpo reproduz esta enfermidade. E vimos ali alguns exemplos bíblicos. Falamos também a respeito da raiz de amargura, e é justamente este item que eu quero procurar hoje trabalhar. Bem, se você ainda não é inscrito nesse canal, o nosso objetivo não é popularidade, ficar famoso. Nosso objetivo aqui é contribuir com o Evangelho, para que essa mensagem possa alcançar as pessoas que necessitam de ouvir uma palavra e, pelo poder da palavra, encontrar iluminação no seu espírito para ser orientada. O meu canal, para você ter acesso, é Walter com V, Walter Brito com 2T, ok? Podendo, se inscreva. Ali você vai encontrar todas as séries dos vídeos que nós estamos gravando, produzindo. E lembrando que o nosso objetivo não é popularidade, é contribuir com o reino, ok? Bem, então vamos lá. O texto que eu quero aqui novamente citar está em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Veja bem, o escritor aos Hebreus está dizendo que ninguém se prive. O que é se privar? É se excluir da graça de Deus. Por quê? Uma pessoa que está ferida, rancorosa, magoada, machucada e retendo uma ofensa que o seu ofensor lhe fez, é normal que ela se sinta acusada e ela começa a se excluir-se da presença de Deus, porque existe uma voz na sua consciência lhe acusando, dizendo que ela não deve e não é merecedora de estar diante de Deus, porque ela retém uma mágoa, um ressentimento, e ela vai se privando da graça de Deus. Ela vai se afastando da comunhão da igreja, vai se afastando dos irmãos e vai se auto-excluindo das pessoas. Ela vai se privando da graça de Deus, se afastando. E o texto diz que a raiz de amargura, ela contamina não somente a pessoa que está com essa amargura, mas ela tem a capacidade de espalhar. A pessoa se torna uma pessoa amarga, autocrítica, é uma pessoa insaciável no sentido de agradá-la. A pessoa se torna antissocial. A pessoa, ela exala nas suas opiniões amargura, crítica, destrutiva. A pessoa, ela se torna uma pessoa destrutiva e autodestrutiva. Esta é uma característica que a pessoa amargurada, devido reter uma ofensa, reter um ressentimento, uma tristeza, ela se torna uma pessoa amargurada. Agora veja bem, o texto, ele cita raiz, ok? Vamos pegar essa figura e vamos construir a imagem dessa figura na nossa mente, para entendermos o que o texto de fato quer nos comunicar. A raiz é algo que cresce oculto, longe das vistas.
Pega uma semente, lança-se na terra. A semente ela vai germinar primeiramente por baixo da terra. Ela vai criar raízes por baixo da terra, fora do campo e da visão das pessoas. Quando a raiz estiver fortalecida na terra, ela vai começar a brotar. Sai o brotinho, e ali então é possível ver o fruto da semente. Eu quero pegar esta questão da semente estar fora do alcance da vista, da visão. A semente está em oculto, por baixo da terra. O texto usa raiz e amargura justamente para revelar as coisas que estão internas dentro da alma da pessoa, na qual os olhos clínicos não conseguem enxergar, na qual os olhos humanos não conseguem enxergar, a não ser através das suas características, da sua conduta, da sua forma de viver. Aí você percebe a raiz de amargura que está contaminando os outros. Mas normalmente a raiz é algo que está em secreto. São os segredos da nossa alma. São as decepções, as tristezas, as ofensas que nós alimentamos no decorrer do tempo e que vira e mexe, torna-se vívida na nossa mente, produzindo reações emocionais em nossa vida. E isso é muito maléfico. Pessoas que não conseguem liberar perdão e alimentam ofensas que são raízes dentro da sua alma, na qual ninguém vê, mas a pessoa começa a sofrer. É importante nós entendermos que esta raiz que está oculta, ela precisa ter a exposição, ela precisa ser exposta diante de um poder que tenha o poder de matá-la, ok? Esse tipo de raiz de amargura só pode ser morta através de um poder. E eu quero chamar a sua atenção agora para um outro texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 6. Está dentro da parábola do semeador. Olha o que diz esse texto, que é muito interessante. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 6. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha a raiz. Essa semente, ela caiu entre as pedras, ok? E veio o sol, ela já tinha, o texto dá a entender que ela estava tentando ali se reproduzir. Mas a raiz, ela foi exposta ao sol. E o sol queimou esta raiz. Veja bem, Jesus, ele é o sol da justiça. Esta raiz de ressentimento, de amargura, só pode ser neutralizada quando o sol da justiça alcança esta raiz e o poder do sol da justiça, da verdade, vai queimá-la, cauterizá-la, neutralizá-la de uma vez por todas, libertar a pessoa. Quando o sol da verdade, o sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus, ele alcança a nossa alma, aonde está oculta as raízes de amargura, esse sol começa a queimar, a neutralizar, a cauterizar toda a raiz de amargura, e ele torna possível a nossa libertação. Por isso, apresente esta raiz de amargura, se você se encontrar neste quadro, ao sol da justiça, ao sol da verdade, que é Jesus Cristo. Permita com que esse sol penetre no seu interior, aonde se oculta as raízes de amargura, e ele queime-a, ele a neutralize. Somente ele tem este poder
para neutralizar e queimar esta raiz de amargura. Caso contrário, isso não aconteça, a pessoa viverá escrava, com essa raiz dentro de si, oculta e reproduzindo enfermidades, tornando a pessoa antissocial. Saiba que o sol da justiça é a resposta para as raízes de amargura, as ofensas que é guardada dentro do interior da alma. Somente o sol da justiça pode queimar todo esse mal. Amém? Bem, espero que esta mensagem possa alcançar você e que ela possa trazer luz e entendimento à sua alma. Curte lá os vídeos que estão no nosso canal, se inscreva e o mais importante, faça uso das mensagens que ali estão, praticando-a. Somente assim nós teremos resultado daquilo que nós ouvimos e aprendemos. Fique na paz do Senhor Jesus, o nosso sol da justiça. Amém? Deus abençoe.